Olá pessoal, então dando continuidade aqui ao nossas aulas de navegação astronômica, agora falando do sistema de coordenadas equatoriais ou uranográficas, né, utilizando o ciclo horário do ponto vernal, né, só para a gente relembrar rapidamente aqui que a gente acabou, né, essa aqui vai ser uma aula posterior à nossa aula de sistema de coordenadas equatoriais uranográficas, onde a gente se propõe a fazer nesse vídeo aqui a resolução de um diagrama de tempo de uma estrela, né? Nós fizemos na outra aula os exercícios para Sol, Lua e planetas, fizemos só para Sol, mas Lua e planetas são da mesma forma, né? Então aqui, lembra, aqui ó, utilizando nossa esfera celeste projetada aqui nesse plano, né? O sistema de coordenadas equatoriais uranográficas, né? É baseado, né? Aqueles dois ciclos máximos, né? Ortogonais, né? Um deles é o equador celeste que está aqui, e o outro seria o ciclo horário do ponto vernal. Ponto vernal, na verdade, ele não está desenhado aqui, mas a gente tem aqui o nosso meridiano superior do observador, esse ciclo maior aqui. A gente pode dizer que, para exemplificar aqui nesse caso, que o ponto vernal estivesse nesse ponto aqui, então exatamente sobre o meridiano. Então o ciclo horário do ponto vernal seria coincidente com o meridiano do observador. Então nós teríamos esses dois, né, o equador celeste e o ciclo horário do ponto vernal. E quais são as duas coordenadas, né, do sistema de coordenadas equatoriais ou uranográficas? Né? A primeira dela é a partir do Equador até o astro, digamos que esse aqui seja o astro medido no seu círculo horário. A mesma coisa que o sistema de coordenadas horárias, aqui está a declinação. E qual é a outra coordenada do sistema de coordenadas equatoriais uranográficas? Na verdade, é aquela coordenada que os astrônomos, né, veem lá no céu, né, para fazer as suas medidas de astronomia, partindo do ciclo horário do ponto vernal, que aqui no nosso caso é coincidente ao nosso meridiano, até o ciclo horário do ponto vernal no equador celeste, lembrando que as coordenadas sempre têm que ser medidas sob um ciclo máximo, né, no sentido de oeste para leste. Então, partindo daqui, ó, iria passear todo esse passeio aqui no equador celeste até aqui. Então, essa seria aqui, na verdade, a ascensão reta desse astro para esse observador aqui, certo? Ascensão reta. Então nós temos aqui a ascensão reta, mas em navegação astronômica, como a gente trabalha com a musiquinha, sempre de leste para oeste, a gente usa no caso aqui, o ciclo horário do ponto vernal até o ciclo horário do astro medido no equador celeste, a ascensão reta versa. Tá certo, pessoal? Então aqui está o nosso... Então, os dois ciclos máximos e as duas coordenadas do sistema de coordenadas equatoriais ou uranográficas. Então, passando para o nosso problema agora, né, que nós vamos aqui resolver, então nós vamos resolver um problema de diagrama de tempo, lembra? Aquele que foi apresentado no final da última aula. Calcular ângulo no polo e distância polar de Sírius, né? Então, aqui exercício... Diagrama de tempo, certo? Novamente, lembrando, diagrama de tempo, com a função, a finalidade do diagrama de tempo é a relação entre o HL, HG e a longitude, né? Então vamos lá. Só que aqui para um astro com uma estrela, a gente viu que tem outros elementos, né? Não só o HG, HL e a longitude. A gente vai ver que vai ter que ter outros dados aqui. Então, para esse caso aqui, ele pede ângulo no polo e distância polar para um HG. Diz que o HG do ponto vernal na hora da observação de Sírius, né? O HG do ponto vernal, assim que se escreve, seria 350 graus, né? Para um observador situado naquelas nossas latitudes 30 graus sul, o mesmo valor, e longitude 040 oeste, né? Então, olha só, então desenhando o diagrama de tempo, e ele dá a data, 1º de abril de 2000, né? Ó, 1º de 4 de 2011. Então, aqui o observador, né? Viu Sírius, observou Sírius, ele já dá
a informação do HG do ponto vernal, na verdade isso não ocorreria, a gente teria somente o dia e a hora da observação. Esse dado aqui já sai do almanaque náutico, como sairão outros dados importantes que a gente vai ver agora aqui, certo? Então, abrindo lá o nosso almanaque náutico, né? Lembra aqui, ó, página diária, quer dizer, lembra não, vocês ainda não viram isso, mas vocês já deram, espero que nessa aula vocês já tenham acesso ao extrato de tabelas de navegação astronômica, e abro aqui então na primeira publicação, que é Almanaque Náutico de 2011, certo? E a gente tem então aqui 1, 2, 3 de abril de 2011, sexta-feira, sábado e domingo, e aqui a gente tem, aqui a primeira coluna aqui é sobre TU, tempo universal, que é a hora média de Greenwich, do dia 1º, de 0 a 23 horas, dia 2, dia 3. A primeira coluna é o HG do ponto vernal, né? E depois a gente vem aqui Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, os 4 planetas, as estrelas, 57 estrelas listadas aqui. Na página de cá a gente tem novamente o HMG, o tempo universal, Sol, Lua e a parte dos fenômenos que a gente vai ver depois, tá certo? Então vamos lá, pessoal, o que a gente precisa tirar aqui para fazer esse exercício aqui? Olha só, como eu disse, normalmente seria só o dia da observação e a hora da observação. Então, pela hora da observação, a gente vai ver que, vocês vão aprender isso comigo, aqui ó, a gente entraria aqui pela hora da observação e tiraria o HG do ponto vernal. Mas nesse exemplo, já foi nos dado que o HG do ponto vernal corresponde a 350, 350 graus para facilitar, para não ter que fazer esse trabalho. Simplesmente vamos pegar aqui de Sírius essas duas coordenadas, ó, ARV e declinação. Essas duas coordenadas são aqui, ó, como é que Sírius? Aqui está por ordem alfabética, começa a Camara, Chernat, vem aqui em Sírius, ó. ARV, ascensão retaversa de Sírius, para essa data, 1º de abril de 2011, era 258 graus, 35,1. Eu vou anotar ali no nosso probleminha. E a declinação é 16 graus, 44,2 sul, tá certo? Então, esses são os dados que eu tenho que pegar aqui do almanaque náutico. Então, o ARV, aqui, ó, ARV é 258 graus, 35,1. Espero que vocês estejam fazendo isso também aí, utilizando o que já tenho feito, né? Que esse exercício eu passei na aula passada para a gente apresentar para vocês agora aqui, sem ter ensinado, né? E aqui está a declinação. Então a gente precisa desses dados todos de Sírius para poder fazer o diagrama de tempo, né? E aqui nós temos a declinação dele, vai ser 16 graus, 44,2. 16 graus, 44,2 minutos sul. Tá bom, pessoal? Então esses são os dados, então, para compor, né? Lembra, quando a gente fazia Sol, Lua, planeta, estrela, bastava a gente tirar do almanaque náutico o HG e a declinação. Na verdade, aqui o HG do planeta, o ângulo horário, vai ser o somatório desses dois valores, o HG do ponto vernal mais a ascensão retaversa. A gente já, né? A gente olhou lá, viu no coisa, então a gente vai ver pelo almanaque, pelo diagrama de tempo, que somando esses dois aqui, eu vou acabar tendo o HG da estrela. Então é importante. Por quê? Porque o ângulo horário de Greenwich do ponto vernal é desde o meridiano de Greenwich até o ciclo horário do ponto vernal. Daí se eu pego do ciclo horário do ponto vernal até a estrela, até o ciclo horário do astro, é a ascensão retaversa. Todos os dois de leste para oeste. Então eu posso dizer que somando os dois eu vou ter o HG da estrela. Tá certo? Então vamos lá, vamos fazer aqui, vamos confirmar isso aqui no nosso diagrama de tempo. Diagrama de tempo de Sírius, né? Ou seja, para calcular aqui o T1, ângulo no polo, e P de Sírius, certo? Vamos lá, então. Olha só, então aqui, ó, eu tenho aqui, certo? Primeiro, esse grande círculo que representa o equador celeste, né? A visão do observador de fora da esfera celeste, olhando para o polo elevado. E o polo elevado aqui, então, ó, certo? Como a latitude é sul, polo sul. Polo sul, tem aqui, então, o zênite, né? O zênite do observador, 30 graus sul. E aqui o meridiano inferior, aqui seria o nadir, a gente não anota nada, não. Então, musiquinha, se eu estou olhando para o lado sul, estou olhando para o norte. Então, a direita é leste e a esquerda é oeste, certo? Aqui é leste e aqui é oeste. Musiquinha, de sentido
do movimento da esfera celeste, do movimento das estrelas e da contagem do HL e do HG, tá certo? Isso é importante. Longitude 40 graus oeste, então se eu estou 40 graus a oeste de Greenwich, Greenwich está 40 graus a leste de mim. Aqui está meridiano de Greenwich, né? Só para confirmar aqui, então aqui está a minha longitude, tá certo, pessoal? Então vamos lá, agora colocar os outros elementos aqui, os elementos de Sírius. Então, a partir do meridiano de Greenwich, né, se eu tenho o HG do ponto vernal, que foi me dado, né, que eu falei, isso aqui normalmente sairia pela hora da observação, olhando no almanaque náutico, mas aqui para facilitar, a gente só está dando esse exemplo aqui, certo? Mas, gente, vocês vão aprender a calcular esse HG do ponto vernal pela hora, sim. É importante isso, que é o que se realmente tem que fazer. Então, o HG do ponto vernal, ele está a 350 graus. Então, 350 graus daqui, partindo do meridiano de Greenwich para encontrar o ciclo horário do ponto vernal, que vai ser também um raio dessa roda aqui, né? Então vai ser mais ou menos aqui assim, 10 graus para cá, né? Aqui está o ponto vernal, tá certo, pessoal? Aqui está o ponto vernal, aqui está então não, partindo daqui, eu sempre parto de lá de cima, partindo daqui até aqui, certo? Partindo aqui do meridiano de Greenwich até lá, meridiano de Greenwich até o ciclo horário do ponto vernal, eu vou ter então o HG do ponto vernal. HG do ponto vernal. Aí agora, partindo do HG do ponto vernal, lembra como é que eu acho o ciclo horário de Sírius, né? Ascensão reta-versa, é o ângulo medido no equador celeste entre o ciclo horário do ponto vernal até o ciclo horário do astro, tá certo? 258 graus 351. Isso aí vai dar mais ou menos por aqui assim. Partindo aqui, eu já fiz esse desenho, está aqui, ó, mais ou menos aqui assim. Então aqui está Sírius, tá? E aqui está então partindo do HG do ponto vernal, certo? Aqui está até lá. Aqui está então o ARV, ascensão reta-versa. Como eu falei a vocês, ó, o somatório desses dois elementos, né, HG do ponto vernal, partindo do meridiano de Greenwich até o ciclo horário do ponto vernal. Depois, na sequência, partindo do ciclo horário do ponto vernal até o ciclo horário do astro, né, na verdade, a soma desses dois ângulos vai me dar o quê? O HG do astro, o HG de Sírius, tá certo? Então, agora, eu tendo aqui o HG, isso aqui, somando os dois, né, eu tenho o HG de Sírius, mas na verdade eu não vou plotar aqui, mas já sei que é essa soma desses dois ângulos que me dão o HG do astro, né? Mas o que eu quero nesse desenho aqui? Eu quero o ângulo horário local, porque é o ângulo horário local que vai me levar até o ângulo no polo, né? Então, partindo aqui do meridiano superior do observador até o astro, né? Aqui, ó, ângulo horário local do astro, certo? Aqui, ó, aqui está. Ângulo horário local do astro, certo? É isso que eu quero calcular, tá certo? Ângulo horário local do astro, para partir daí eu saber qual é o meu T1. Então, como é que eu vou, olhando para esse diagrama de tempo aqui, né? Olha só. Que eu falei a vocês, ó, eu parti daqui do meridiano de Greenwich, aqui, certo? O HG do ponto vernal que eu tenho calculado. Se eu somar aqui a ascensão reta-versa, eu vou ter o HG do astro. Se eu subtrair a longitude, eu vou ter então esse HL do astro. Então aqui, ó, pessoal, AHL do astro será igual, aqui, ó, começo com HG do ponto vernal, a HG que eu tenho, inclusive, HG do ponto vernal, mais ascensão reta-versa. Então, posso dizer que esses dois aqui, pessoal, corresponde aqui ao HG do astro, de Sírius, certo? Menos a longitude. Seria a fórmula que eu faria lá para o Sol, Lua e planetas, certo? Então, está. Então, fazendo essa continha aqui, ó, HL da estrela, HL de Sírius, vai ser igual a HG do ponto vernal, 350 graus, menos, mais, ascensão reta-versa, 258 graus, 35,1 minutos, 35,1 minutos, menos a longitude, que está aqui, 0,40. 0,40, eu tenho aqui o HL do
dos sírios será igual a, fazendo essas continhas aqui, na verdade vai dar 568 graus 350, 35.1, 568 graus 35.1, né? Daí aqui eu subtraio 360 menos 360, que a gente sabe que, né, daquela relação, né, o máximo que a gente tem aqui é 360 graus, então o final que eu tenho aqui, HL de sírios será igual a 208 graus 35.1, tá, pessoal? Então esse é o ângulo aqui, esse ângulo aqui, 208 graus, de ver que aqui vai ter 180, tá correto, 35.1, tá? Então já achei o HL, mas o que eu quero na verdade é o T1, ângulo no polo. O ângulo no polo, como é que é medido? Desde o meridiano superior do observador até o astro, até aqui, tá certo? Mas ó, se eu for por oeste, ó, eu ultrapasso os 180, então não posso. Então eu tenho que vir pelo lado leste, ó, lado leste. Então daqui, opa, furou aqui, até aqui, tá certo? Aqui está. Então aqui está T1 leste, certo? Esse lado aqui. Lembra então, quando o T1 é leste, né? O que eu tenho então? Na verdade a fórmula é T1 vai ser 360 graus menos o HL, né? Certo? Eu tenho isso aqui, eu tenho o valor total, eu tenho o HL que vem daqui até aqui, eu quero esse outro ângulo aqui. Então é o todo menos isso daqui. Então na verdade T1 leste vai ser igual a 360 graus menos 208 graus, 35,1 minuto. Então, fazendo as continhas direitinho aí, pessoal, T1 leste vai ser igual a 151 graus, 24,9 minutos. Tá certo, pessoal? Então, aqui eu tenho T1 leste, 151 graus, 24,9 minutos. Tá bom? Então já chegamos no primeiro resultado, T1 de sírios, né, para aquele dia, 1º de abril de 2011, né, para a hora que não está especificada aqui, porque até deu o HG do ponto vernal direto. Então só está nos faltando agora a distância polar, lembra? Esse aqui T1 vai ser um dos elementos conhecidos do triângulo esférico de posição, né? Nós já temos a colatitude, é só ver a latitude, ó, 90 menos 30, colatitude vai ser 60. O segundo elemento conhecido do triângulo esférico de posição, 151 graus, 24,9. Só falta a distância polar. Como é que nós calculamos a distância polar? Lembra aquele macete do meu amigo? Eu traço aqui uma esfera celeste, né? Uma esfera celeste e uno aqui os dois polos do círculo horário de Sírius, sendo que eu boto em cima o polo elevado. Então aqui vai ser o polo sul e aqui vai ser o polo norte, né? E no meio aqui eu traço um equador celeste, o equador celeste aqui no meio. Aí pego a declinação de Sírio, que eu tirei lá do almanaque náutico, 16 graus 44,2 e ploto aqui. Aqui está, se é para o sul, ó, do equador para lá. Então aqui eu ploto Sírios e aqui está a minha declinação, certo? O que é a distância polar? Distância polar é desde o polo elevado, medido no círculo horário do astro, até o astro. Então aqui está a distância polar, o P minúsculo. Então P minúsculo é igual a 90 menos a declinação, certo? P vai ser igual a 90 menos 16 graus 44,2 minutos, P igual a 73 graus 15,8 minutos, tá certo, pessoal? Então está o P 73 graus 15,8 minutos. Aqui está então a solução que a gente queria, né? Ó, certo? T1, os três, dá para descobrir aqui nesses dados, né? Os dois elementos conhecidos do triângulo esférico de posição, e ainda dá para descobrir a colatitude, né? 90 graus menos a latitude, colatitude é 90 menos 30 graus, colatitude é igual a 60 graus. Então aqui nós teríamos então para esse exercício de Sírios, né? Um triângulo esférico de posição, um diagrama de tempo para resolver aqui o T1, a distância polar aqui por esse macete aqui do meu professor, né? E a colatitude. Pessoal, o diagrama de tempo tem que saber fazer, como eu falei a vocês. Aprendo como é que coloca aqui, como é que faz todo esse macete para poder chegar na fórmula e chegar primeiro em HL e depois em T1, tá bom?
Então agora, depois dessa aula, desse exercício, espero que vocês tenham acertado. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Vamos então partir para a nossa aula de sistema de coordenadas horizontais ou azimutais. Agradeço a atenção de vocês, muito obrigado.